Olá pessoal, de volta, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de aula. Hoje nós vamos continuarmos o nosso estudo das funções de segundo grau, falando sobre a questão do valor máximo. O que é de fato o valor máximo, já que na aula anterior nós falamos sobre a questão do valor mínimo. Antes de começarmos a aula, não se esqueça de se inscrever no canal, dar essa forcinha para o canal, para que o canal cresça cada vez mais. Então vamos à nossa aula de hoje. O segundo tópico sobre valor mínimo e valor máximo é a respeito da questão do valor, quando o valor do delta, quando o valor do coeficiente A, ele é um número negativo. Então nesse caso, quando o valor do A for negativo, nós vamos ter A menor que zero. Veja que nesse caso o nosso delta também ele é maior, nesse caso o nosso delta ele é maior que zero, não é também, ele é maior. Por que o A é negativo, professor? Veja que a concavidade da nossa curva está para onde? Ela está, nesse caso aqui, para baixo. Então, se ela está para baixo, a concavidade é gerada, porque nesse caso, o nosso valorzinho aqui do A, o nosso valor do A, ele é um número menor que zero. Professor, e por que você está afirmando que o delta é positivo? O delta é positivo porque, nesse caso, a nossa função, ela tem dois pontos tocando a nossa parábola aqui no x1 e aqui no x2. São esses dois pontos que nós temos como sendo a comprovação de que o delta no caso, ele é maior que zero. Não esqueçam dessa expressão ou dessa definição. Outra observação, nós temos aqui o nosso x do vértice, que automaticamente ele gera o y do vértice. E veja que essa curva da nossa parábola, ela atinge esse topo. Esse topo aqui, nesse caso, é o que nós chamamos de quê? De vértice da parábola. E veja que ele volta para o lado direito, pelo eixo aqui no caso, passando pelo x do vértice. Mas veja que o que interessa para nós aqui é observar que essa curva da parábola, lá no vértice, o maior valor que ela vai atingir não é o menor, mas sim o maior valor, é justamente o y do vértice. Então veja na situação número 1, concavidade voltada para baixo, porque o valor do A é negativo. Está aqui a situação que nós temos, A menor que zero. Toca duas vezes porque o delta é maior que zero. Nesse caso aqui, o nosso delta, ele é igual a zero. Por quê? Porque nós temos aqui tocando somente uma vez. X' é igual a x duas linha, que é igual a quem? Ao x do vértice. E veja que quando ligamos para montarmos aqui as coordenadas do vértice, ele coincide com a origem. Nesse caso, veja que a nossa imagem, ela começa no zero e vai para onde? A nossa imagem vai para o menos infinito do eixo de quem? Do eixo do y. Esse valor aqui é o maior valor que essa nossa função, quando tocar ou passarmos as coordenadas do vértice, ela vai atingir. Veja a situação 3. Na situação 3, nós temos aqui que veja que a nossa parábola ela não toca o eixo do x. Nesse caso aqui é porque o delta é negativo. E nessa situação, o A sendo negativo, A menor que zero. Nesse caso aqui, nós temos também que o A é menor que zero, porque a concavidade, não esqueçam, todas estão para baixo. Detalhe importante, veja que quando nós escrevemos aqui o x do vértice e definimos o y do vértice, veja que esse valor aqui é o maior valor, é o topo. Nesse caso aqui é o que nós chamamos de topo ou simplesmente o vértice da parábola. Esse ponto aqui é chamado de ponto de máximo. Então, o que é, de fato, o ponto de máximo? Professor, na aula anterior você falou que o ponto de mínimo era o vértice. E aqui, novamente, o ponto de máximo é o vértice? Sim, o ponto de máximo sempre vai ser o vértice. Agora, precisamos entender que esse valor máximo, o valor máximo, ele é gerado. Por que esse valor é chamado de valor máximo? Ele é gerado porque o valor do A ele é negativo. Valor máximo, a concavidade sempre é para baixo. O A negativo. E esse valor do máximo aqui é definido justamente pela a ordenada do y do vértice, que é justamente o eixo do y que define a nossa imagem. A maior imagem que nós vamos ter é justamente o y do vértice. E ela é definida por o que nós chamamos de abscissa x do vértice. No caso, o que nós definimos como x, sendo
a parte do vértice que define como sendo essa coordenada sendo a ordenada sendo máxima. Então o que vai acontecer agora? O que nós precisamos resumir? Quando o nosso A for negativo, nós vamos ter valor máximo, não esqueçam disto. Quando A for maior que zero, só um instante, quando o nosso A for maior que zero, nós vamos ter valor mínimo, com cavidade aqui nesse caso, aqui A menor que zero, esse aqui é voltado para baixo, com cavidade voltada para baixo, e nesse caso aqui nós vamos ter a concavidade voltada para cima. Nessas duas definições se calculam tanto o valor máximo como o valor mínimo pela ordenada do vértice, que nós chamamos de y do vértice, definida pelo x do vértice, que é justamente menos b sobre 2a. Na questão, no exemplo que nós vamos aplicar agora, está pedindo que nós determinemos se as funções têm valor máximo ou valor mínimo. Em seguida, calcula esse valor. Então, vamos aplicar nossa questão. Vamos ver o nosso valor do A. Quem é o valor do nosso A? O nosso valor do A aqui é 3. E como ele é maior que zero, ele é positivo, a nossa concavidade, quando ele é positivo, vai ser voltada para onde? Vai ser voltada para baixo. Aliás, voltada para cima, desculpa, voltada para cima, concavidade para cima. Nesse ponto, quando esse valor do A ele é maior que zero, não se esqueçam, o valor do A sendo maior que zero, nós vamos ter valor mínimo. E aí, como é que se calcula nesse caso o nosso valor mínimo? O nosso valor mínimo nada mais é do que menos delta sobre 4A. Precisamos encontrar o valor do delta. Quem vai ser o valor do delta? Vai ser igual a menos b, no caso menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 3, vezes o valor do C, que no caso 2. Nesse caso nós vamos ter 36 menos 4 vezes 3, 12 vezes 2, igual a 24. O nosso delta aqui no caso vai ser igual a 12. Calculemos então o nosso valor mínimo. Quem vai ser ele? Menos o valor do delta, que é 12, 4 vezes o valor do A, no caso 3. Nesse caso nós vamos ter menos 12 dividido por 4 vezes 3, que dá 12. Nesse caso, nosso valor mínimo, o menor valor da nossa imagem, nesse caso, é menos 1. Menos 12 dividido por 12 vai dar igual a menos 1. Nesse caso, nós temos valor mínimo. Veja a letra B. Veja o nosso valor do A. O nosso valor do A é quanto? É 1. Nesse caso, maior que 0. Com cavidade voltada para onde? Voltada para cima. Nós vamos ter aqui novamente o valor mínimo, que é menos delta sobre quem? Sobre 4A. Calculamos aqui nosso delta. O nosso delta é B2 menos 4AC. Colocando aqui os coeficientes, vamos encontrar quem? Veja que nessa função nós não temos o B é 0. O B é o que fica próximo do x. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que no caso aqui é menos 1, que é o termo independente, que não tem x. 0 ao quadrado é igual a 0, menos daqui com menos daqui vai dar mais, 4 vezes 1 dá 4. O nosso delta vai ser igual a 4. Veja, delta igual a 4, vamos para o nosso valor mínimo. Quem é o nosso valor mínimo? Menos o valor do delta, que é, no caso, 4. 4 vezes o valor do A, 4 vezes 1, 4. O nosso valor mínimo aqui nesse caso, nesse exemplo, ficaria menos 4 e 4 vezes 1 dá 4, que vai dar menos 1. Coincidência do valor mínimo da letra A e da letra B serem iguais. Vamos ver agora a nossa letra C. Veja, quem é o valor do nosso A nessa questão? O valor do nosso A, no caso, é menos 2. Menos 2 é menor que 0. Quando ele ele assume valor negativo, menor que 0, valor máximo. Concavidade voltada para onde? Voltada para baixo. Nesse caso, nós vamos ter a concavidade dessa parábola voltada para baixo. Nesse caso, nós não vamos ter valor mínimo, nós vamos ter valor máximo, que é justamente o menos delta sobre 4A. Calculamos o delta, B2, no caso aqui, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 2, vezes o valor do C, que é menos 1, termo independente. O delta aqui, no caso, vai ser 16, menos com menos vai dar mais com esse menos vai dar menos. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1 dá 8. Nós vamos ter o nosso delta igual a 8. Calculamos o nosso valor máximo como sendo qual o valor?
menos 8 dividido por 4 vezes o valor do A, que no caso deu menos 2. Aqui nós vamos ter menos 8 e 4 vezes menos 2 nós vamos ter menos 8 também. Então, nosso valor máximo nessa letra C, menos com menos aqui vai dar mais, 8 por 8 vai dar 1. Então, o nosso maior valor dessa função, ou seja, o maior y é justamente o y do vértice igual a 1. E a letra D, veja na letra D qual o valor do nosso A. O nosso A é o que está perto do x ao quadrado. Quem está perto do x ao quadrado aqui é menos 1. Não esqueçam disso. Menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Vamos calcular aqui no caso o que ele assume é justamente o valor máximo, menos delta, dividido por 4A. Calculamos aqui nosso delta, que é o valor do nosso B. O nosso B, nesse caso aí, ele é zero. Vou só escrever aqui a expressão do delta. O B é o que fica perto do x. Nós não temos x. B é zero ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, dando parênteses, vezes o valor do C, que é o termo independente. No caso é o 4. Delta vai ser zero ao quadrado, zero. Menos com menos aqui vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 4 dá 16. Nós vamos ter aqui, no caso, o delta sendo igual a 16. Calculamos então o nosso valor máximo, que vai ser menos 16, que é o valor do delta, não esqueça, 4 vezes o valor do A, o nosso A menos 1. Então aqui 4 vezes menos 1, nós vamos ter menos 16, dividido por 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então nós vamos ter nosso valor máximo, menos com menos aqui vai dar mais, 16 dividido por 4, nós vamos ter 4. Então veja que nesse caso, nessa situação, nós temos aqui o nosso valor máximo. E ele é valor máximo porque o valor do nosso coeficientezinho, ele é um número negativo. Então fechamos aqui, nessa sequência falando sobre a introdução de valor mínimo, depois nessa aula de hoje nós falamos sobre valor máximo, e na nossa próxima sequência de aula nós vamos complementar fazendo algumas questões interpretativas sobre essa questão de valor máximo e valor mínimo, para fecharmos essa parte envolvendo essa definição que é bastante importante e cobrada nas questões de um modo geral sobre o assunto de função de segundo grau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário, divulgue entre os amigos para que o nosso canal cresça cada vez mais.